Fala, turma, sejam bem-vindos ao nosso Café com o Rei dos Reis. Rei dos Reis é Jesus Cristo e a ideia é trazer os ensinamentos de Jesus associados à inteligência emocional moderna. O tema é: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você já ouviu isso, Mateus 17:20. Jesus, com poucas palavras, sempre dizia tudo. Em Mateus 17:20, ele nos entregou uma das frases mais poderosas de todos os tempos. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Olha a força disso. Ele não estava falando de religião, não, nada disso. Ele estava falando de poder interno. De algo que começa pequenininho, quase invisível, mas que com o tempo, com cuidado, com verdade, se torna capaz de mover montanhas. Essa fé que Jesus fala, gente, não é uma fé mágica, é uma fé viva. Uma confiança uma confiança silenciosa, quieta, sutil, que transforma pensamentos, sentimentos, decisões e a própria realidade. Sabe, eu trabalho com programação neurolinguística, inteligência emocional, e muitas vezes me perguntam: Ricardo, essas técnicas que você usa no seu trabalho, no atendimento ou na mentoria, realmente funcionam? Eu respondo com toda sinceridade e humildade do mundo: não apenas funcionam, elas comprovam aquilo que Jesus já nos ensinava há muito tempo. Eu não estou aqui para inventar uma nova verdade nesse nosso café aqui, nesse novo quadro. Não é para inventar uma nova verdade. Eu estou aqui para te lembrar de uma verdade eterna, de algo que existe dentro de você. Quando Jesus fala de um grão de mostarda, ele fala sobre potencial. Já tinha pensado nisso? Sobre acreditar, mesmo quando tudo diz ao contrário. Ele fala sobre seguir mesmo quando não se vê o caminho, quando está escuro. E isso, de forma sutil, é exatamente o que a inteligência emocional ensina. Segue os passos de Jesus. É só você pensar a respeito. A reconhecer os próprios sentimentos, entender os bloqueios internos, desenvolver autoconsciência, resiliência, equilíbrio. E a PNL, a famosa programação neurolinguística? De verdade, pessoal, ela mostra pra gente que tudo começa onde? Na mente. Que as palavras que a gente usa para falar com os outros, mas principalmente para falar com a gente mesmo, têm um poder absurdo. Ou você não tinha prestado atenção nisso? E aqui está o ponto de conexão mais lindo com as palavras de Jesus. Olha só, quando ele diz: nada vos será impossível. Ele está, de certa forma, reprogramando a mente daqueles que estão escutando ele. Ele está ensinando a criar novas crenças, novas possibilidades. E é exatamente isso que a PNL faz. Ressignificador, ressignifica o medo. Ativa o que já existe dentro de você, mas que estava, infelizmente, por algum motivo adormecido. Ó, agora aí, ó, pensa comigo. Se nesse momento você sente que a sua fé está pequena, se você sente que a sua fé está cansada, cheia de dúvidas, frustrações, bloqueios, você precisa saber de uma coisa: você não está sozinho. Bem-vindo ao clube! Jesus nunca disse que precisaríamos de uma fé gigantesca, uau, enorme. Não, ele nunca disse isso. Onde você leu isso? Ele só pediu uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Já viu como é pequeno um grão de mostarda? Bem pequenina, mas uma fé viva, pequenina e viva. Uma fé que resiste, uma fé que começa dentro, uma fé que cresce. Quando você se permite cuidar da sua mente, das suas emoções, da sua história, essa fé cresce. É por isso que eu, Ricardo,
Me coloco sim como um instrumento para ajudar as pessoas a encontrar essa luz que já existe dentro delas. É simples, não tem nenhum segredo. Para usar as ferramentas da PNL, da inteligência emocional, da neurociência, não para competir com as palavras de Jesus, não tem nada a ver, mas para comprovar o quanto ele sempre foi sábio, amoroso, generoso, transformador, firme, verdadeiro. Isso é algo imbatível, ou você não acha? O meu trabalho é esse, criar um ambiente seguro, onde você possa se encontrar, se entender, se perdoar e finalmente também se libertar. Porque o que falta na maioria das pessoas não é fé. É lembrar que elas já têm tudo dentro delas. Elas se esqueceram disso. Isso é inclusive um pressuposto da PNL. Tudo que você precisa já existe dentro de você. Só que de repente está escondido debaixo de traumas, de histórias mal contadas, de vozes que disseram: você não pode, você não é capaz, isso é feio, não vai dar certo. Mas Jesus disse: nada vos será impossível. Então hoje eu quero que você leve isso com você, de verdade mesmo. Durante o seu dia, semana, o mês, o tempo todo. Você não precisa ter uma fé do tamanho do mundo. Para de se cobrar. Precisa apenas acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. Um passinho de bebê. E esse passo pode ser buscar ajuda, por exemplo. Pode ser conversar com alguém. Pode ser aprender a se olhar com mais compaixão, parar de se cobrar tanto. Pode ser começar do zero de novo, com fé pequena, do tamanho de uma mostarda. Faz sentido? Se essa mensagem te agradou, tocou você, deixa um comentário aqui, é importante para mim. Eu te peço isso. Me conta qual monte você quer mover na sua vida. Se quiser caminhar comigo nessa jornada de transformação, eu tô aqui, com as ferramentas que eu uso com toda a simplicidade e humildade para te ajudar e ajudar as outras pessoas, sempre com fé, com respeito, com verdade. Que Deus te abençoe, que a sua fé, mesmo que pequena, te leve muito mais longe do que você imagina. Tá bom? Combinado? A gente se vê no próximo Café com o Rei dos Reis. Aprenda, transforme e fique muito bem. Até mais.